E aí, gente, tudo bem? A gente vai fazer mais uma correção hoje do PET 5, a semana 2, as características das pteridófitas, tá? E vamos lá. Questão 1. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são pontos pretos nas folhas. Então, esses pontinhos pretos, né, que a menina viu, né, na planta da mãe dela lá, são esses pontinhos aqui, ó, que ficam embaixo, né, da folha da samambaia, como vocês já devem ter visto alguma vez na vida, né? Aí as alternativas, né? O que são esses pontinhos? Letra A. Os pontos escuros na face inferior da folha são os chamados báculos, estruturas reprodutoras. Não, né? Esses pontinhos, na verdade, eles são os soros, né? E nesses soros a gente vai encontrar os esporângios que produzem os esporos desse grupo de plantas, tá bom? Dessas samambaias. Letra B. Os pontos escuros na face inferior da folha são os chamados soros, estruturas que surgem em resposta a um ataque de fungos patogênicos. Não, na verdade, esses soros, eles fazem parte da estrutura de uma pteridófita, né, da samambaia, e não surge por conta de um patógeno ou qualquer outra doença. Letra C. Os pontos escuros na face inferior da folha são os chamados soros, estruturas onde são produzidos os esporos. Sim, né? Como eu já expliquei aí nas outras questões, esses soros vão conter os esporângios que produzem os esporos. Letra D. Os pontos escuros na face inferior da folha são os prótalos, a fase gametofítica da samambaia. Não, como eu acabei de falar, né? Esses pontinhos são os soros e os prótalos, na verdade, compõem, né, a fase jovem dos gametófitos, né? Que corresponde sim à fase gametofítica, mas os soros, na verdade, correspondem à fase esporofítica, tá bom? E letra E, os pontos escuros na face inferior da folha são os prótalos, também não, como eu acabei de falar, são os soros, né? Apesar de corresponder sim à fase esporofítica da samambaia. Então, a alternativa correta é a letra C, tá bom? Questão 2. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como: letra A presença de folhas e sementes. Não, né? A gente não tem a presença nem de folhas, no caso das briófitas, e nem de sementes, no caso das duas plantas. Nas briófitas, a gente vai ter os filóides, né? Que são aquelas folhas primitivas, né? Dos filóides, o cauloide, que é o caule primitivo, e o rizoide, que é aquela raiz primitiva. Então, a gente não vai ter presença de folhas nas briófitas e muito menos sementes. As sementes, elas só aparecem lá nas gimnospermas, que é um grupo que vem depois das pteridófitas, né? E então não são características em comum dos dois grupos de plantas. Letra B, a dependência da água para a reprodução. Sim, essa questão está certa, né? Tanto as briófitas como as pteridófitas, elas dependem da água para se reproduzirem, né? Para que a fecundação dos gametas aconteça. No caso lá das briófitas, a gente já viu essa questão, né? Que a água ela vai exercer essa função. E no caso das pteridófitas, também acontece a reprodução dependente da água lá no prótalo, que é o gametófito que possui os dois gametângios, né, e consequentemente os dois gametas, masculino e feminino, das plantas, e a água vai atuar como um transporte do gameta masculino até o gameta feminino dessa planta. Então, letra C, agora também vai estar errada, letra C, né, a fase gametofítica dominante, não, e aí a gente já elimina a letra D, fase esporofítica dominante. Porque nesses dois grupos, as briófitas e pteridófitas, existe uma diferença de dominância, né? No caso das briófitas, a fase do gametófito é a dominante, é a fase que mais aparece, né, na vida da planta. E no caso das pteridófitas, o esporófito é dominante. Então a gente não pode achar isso uma característica em comum entre as duas, porque uma é diferente da outra. E a letra E é a presença de flores e de fruto. Não, não tem como aparecer nem flores e nem frutos nesses dois grupos, porque são grupos ainda muito iniciais no processo de evolução dessas plantas. As flores e frutos, elas são características reprodutivas que vão aparecer só lá no último grupo de plantas que a gente vai ver, né, na última semana. Então, não tem como a gente classificar isso como uma característica comum
porque não existe nem flores e nem frutos nas briófitas e pteridófitas, tá bom? Agora 3. A maioria das pteridófitas é chamada de homosporada. Isso significa que, então, homosporadas, né? Homo vem de igual e esporada de esporos. Então, a maioria das pteridófitas é chamada de homosporada porque a maioria produz esporos que são iguais. Então, um tipo único de esporos, tá? Então, a letra A. A maioria das pteridófitas apresenta 2 tipos de esporos, o megásporo e o micrósporo. Não, a maioria das pteridófitas, como o próprio enunciado da questão fala, né, é homosporada. Então, a gente vai ter só um tipo de esporos. Essa alternativa A está falando sobre as pteridófitas heterosporadas, tá bom? Que aí sim vai ter 2 tipos de esporos, só que esse grupo vai corresponder a uma minoria. A letra B. A maioria das pteridófitas não apresenta esporos. Na verdade, todas as pteridófitas vão apresentar esporos, tá? Não é só a maioria, é todas. Letra C. A maioria das pteridófitas apresenta um tipo de esporo que origina um gametófito bissexuado. Essa é a alternativa correta, né? Como está falando aqui o enunciado, a maioria das pteridófitas é homosporada, então ela vai apresentar, né, só um tipo de esporo, e esse esporo vai originar o gametófito que vai ser bissexuado, porque ele vai ser hermafrodita, né? Vai ter os 2 sexos no mesmo gametófito. E a letra D, a maioria das pteridófitas apresenta um tipo de esporo que origina gametófitos de sexos separados. Não, né, como a questão C já elimina a D, né, porque os sexos, na verdade, vão ter os 2 em um gametófito só. Gente, só para complementar a questão número 3, é muito importante também a gente citar o fato de que a característica heterosporada da planta, ela também não corresponde somente à diferença nos tipos de esporos, tá? Uma característica muito importante da planta ser heterosporada é que esse esporo, quando ele é produzido, ele não é imediatamente liberado, né? Lá no caso das pteridófitas, por exemplo, o soro, ele produz o esporo, né? Então, esse esporo, ele é produzido pelo soro e ele é guardado dentro desse soro, em vez dele ser liberado imediatamente. Quando ele guarda esse esporo dentro dele, o soro, no caso, esse esporo germina lá dentro e ele forma o gametófito. E aí sim, esse gametófito é que vai ser liberado. Então, isso é muito importante e a gente vai ver por que dessa importância depois, na próxima semana, né? Lá na formação das gimnospermas, tá? Então, guardem essa informação. As plantas heterosporadas, além de produzirem esporos diferentes, elas também guardam o esporo primeiro para que ele germine dentro do esporângio, que no caso das pteridófitas é o soros, e depois o gametófito que vai ser liberado. Não é o esporo que é liberado, é o gametófito, no caso das heterosporadas. No caso das homosporadas, o processo é normal. Agora, a questão número 4. Um pesquisador que deseje estudar a divisão meiótica em samambaia deve utilizar em suas preparações microscópicas células de... A letra A está falando que ele tem que utilizar as células do embrião recém-formado. Não, né, gente? O embrião recém-formado, ele é o indivíduo inicial ali da planta. Ele é um indivíduo que precisa se desenvolver, que precisa crescer, que precisa multiplicar suas células. Então, o único processo que pode acontecer, que ele vai achar no embrião, são divisões mitóticas, ou seja, mitoses, né? Que vão duplicar essas células do embrião. Letra B, o rizoma da samambaia. O rizoma, para quem não sabe, é o caule da samambaia. Ele é chamado de rizoma porque esse caule ele é subterrâneo, ele fica debaixo da terra, debaixo do substrato que essa samambaia está plantada. Então, esse rizoma, ele também não apresenta grandes células em divisão meiótica, porque lá no rizoma a gente tem um monte de samambainhas que estão saindo, né, dele, que são aquelas brotações que saem do caule, e elas estão se desenvolvendo. Não tem como uma planta se desenvolvendo produzir meiose, ela vai produzir mitose, para ela aumentar o número de células, para ela aumentar o número de carga genética, para ela se desenvolver. Então, no rizoma, a gente também não vai ter esse tipo de divisão. E a letra C, os soros da samambaia. Então,
Se vocês lembrarem que nos soros acontece a produção de esporo, e o esporo é haploide, enquanto os soros e o esporófito é diploide, a gente consegue raciocinar que acontece ali um processo de meiose, né? Ou seja, acontece uma divisão em que o número de DNA vai ser reduzido pela metade. A carga genética é reduzida pela metade, porque os esporos eles são haploides. Então, os soros, sim, vão ter um tipo de reprodução meiótica. Então, tá certo. Gabarito, letra C. Letra D, o rizóide do prótalo. Bom, o rizóide do prótalo também não vai ter meiose, né? Porque o rizóide é como se fosse uma raiz primitiva, né? Que está em desenvolvimento e tudo mais. Então, tudo aquilo que está se desenvolvendo, gente, não vai ter um processo de meiose, né? Ele vai multiplicar suas células, então também é mitose. E a letra E, as estruturas reprodutivas do prótalo. Essa alternativa E, ela é uma pegadinha, né? Porque quando a gente vê estruturas reprodutivas, a gente associa a meiose. Porque no nosso caso, a produção dos nossos gametas acontece por meiose. Mas a questão ela faz isso de propósito, para ver se o aluno está atento ao processo da produção de esporos na planta. Porque na planta, a meiose acontece somente nesse momento. As estruturas reprodutivas do prótalo, lembrando que o prótalo é o gametófito da pteridófita, né, o gametófito jovem, elas são produzidas por mitose, né? Quais são essas estruturas? São os gametângios, né, que é o anterídeo, o arquegônio e o anterídeo, e os gametas, o anterozoide e a oosfera. E todas essas estruturas são produzidas por mitose, porque a gente tem que lembrar que o prótalo, que é o gametófito, ele é uma estrutura haploide, ele é uma estrutura N, e os seus gametas e gametângios também são N. Portanto, só o processo de mitose pode, então, produzi-los, tá? Agora a questão 5. Determine a alternativa correta sobre o ciclo de vida das pteridófitas. Letra A. Os gametângios constituem a geração duradoura de longa duração. B. Os esporófitos constituem a geração efêmera de curta duração. C. O pistilo é formado por ovário, estilete e estigma. D. Os esporófitos constituem a geração duradoura de longa duração. Ou E. Após a germinação, o núcleo do ovo dá origem ao endosperma. Gente, então, na letra A, quando ele fala que os gametângios constituem a geração duradoura, no caso das pteridófitas, né, que é o enunciado da questão, isso está errado, tá? Porque essa divisão de geração duradoura e geração efêmera, né, a que dura bastante tempo e a que não dura bastante tempo, ela está relacionada ao gametófito e ao esporófito. Na letra A está falando de gametângio. Então, o gametângio já nem se enquadra nisso. Mas, levando em consideração que o gametângio está no gametófito, né, a gente leva por esse lado. E está errado. O gametófito ele não é a geração que dura por mais tempo nas pteridófitas, tá? É o esporófito que dura por mais tempo. Porque o esporófito é o que a gente vê. É a samambaia, é a planta que tem o rizoma, que tem as folhas. Aquilo ali é o esporófito. Se a gente dividir esporófito, a primeira parte, esporo, vem de esporos, e fitos vem de planta, ou seja, a planta que produz esporo é o esporófito, tá? Então, o esporófito, ele é duradouro, ele dura por mais tempo no ciclo de vida dessa planta. O gametófito, não. E só essa informação a gente já elimina a A e a B, porque na B está falando que o esporófito constitui a geração efêmera de curta duração, que é o contrário do que eu acabei de falar. Então, A e a B se excluem, não são elas. A C está falando que o pistilo, formado por ovário, estilete e estigma, isso não configura uma característica da pteridófita, porque o pistilo, a gente chama ele de carpelo, que é a estrutura reprodutiva da flor, que a gente vai ver mais para frente. Então, flor, gente, não tá nas pteridófitas, tá? Não existe pteridófita com flor. Então, tá errado. Então, a D está falando que o esporófito constitui a geração duradoura, e isso está certo, é o que eu já comentei, né, na letra A e na letra B, então é o gabarito, então tá certo. E a última está falando que após a germinação, o núcleo do ovo dá origem ao endosperma. Gente, isso daí é tudo característica de semente, formação de semente, que a gente vai ver ainda mais para frente, tá?
endosperma nem existe em pteridófita, então isso daí a gente já pode eliminar por isso, tá? As sementes, elas configuram uma característica lá das gimnospermas, que é a próxima semana que a gente vai comentar. Então, o gabarito dessa questão número 5 fica a letra D. Bom, então é isso, né? Essas foram as questões que a gente corrigiu. Espero que vocês tenham aproveitado. Se ficou alguma dúvida ainda, se vocês têm alguma questão, algum comentário, pode deixar para a gente, né? Que a gente tenta melhorar sempre. Se vocês quiserem conversar com a gente sobre algum assunto, tirar alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram ou na nossa página do Facebook, né? Esse aí também é o nosso canal, se inscrevam lá que a gente vai estar postando semanalmente as correções do PET, né? Para vocês não perderem, entenderem direitinho as questões, né? Por que tá certo, o que tá errado. Então é isso, até semana que vem. Tchau, gente, até a próxima correção do PET. Beijo, beijo. Fui.